Mateus, capítulo 10. Vamos ler hoje sobre a escolha dos 12 apóstolos. E começa assim. Tendo chamado seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para o expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. Primeiro, Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, o zelote e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: Não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel, e à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebestes, de graça dai. Não vos provereis de ouro nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de duas túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. E em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, indagai quem neles é digno, e aí ficai até vos retirardes. Ao entrardes na casa, saudai-a. Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se porém não for, tome para vós outros a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as pombas, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho, a eles e aos gentios. E quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer. Visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Um irmão entregará à morte o outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Se chamaram Belzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não os temais, pois nada é encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser escondido. O que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz. E o que se vos diz ao ouvido, proclamai-o dos eirados. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 pardais por um asse? E nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois. Bem mais valeis vós do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai, que estás nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai, que está nos céus. Não penseis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre nora e sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama o seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e vem após mim não é digno de mim. Quem acha sua vida, perdê-la-á. Quem, todavia, perde a vida por minha causa, achá-la-á. Quem vos recebe a mim, me recebe. Quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter de profeta,
receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. E quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo, que de modo algum perderá o seu galardão. Amém? Aqui Jesus está sendo tão claro no chamado. Ele chamou os 12 apóstolos, inclusive aquele que o traiu. Ele deu a instrução, ele revestiu de autoridade, de poder, né? Porque não foi só a instrução, mas ele deu autoridade para curar, para ressuscitar, para purificar leprosos, para expelir demônios. Deus deu a Jesus essa autoridade, Jesus deu aos seus discípulos essa autoridade. Mas também tivemos as admoestações nesse capítulo. Porque Jesus aqui fala para ele, olha, estou chamando vocês para uma obra, para uma vida, porque Jesus não chamou para uma obra, foi para uma vida. E eu estou enviando vocês como ovelha para o meio de lobos. E nos próximos versículos, o 24 em diante, são os estímulos. Portanto, não temais, pois não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Não temais os que matam o corpo e que não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Porque Jesus foi muito claro, falou que ia ser muito difícil, falou que estava enviando eles como ovelha em meio de lobos, mas Jesus fala assim, não tema. O Senhor estava dizendo assim, olha, eu vou te livrar, porque o único discípulo que morreu de morte natural, sem ser martirizado, foi João. Os demais foram martirizados. Lembrei até, e Paulo também foi decapitado, enfim. Mas o que Jesus fala aqui, que não ia livrar dessas situações difíceis, né? De perder a própria vida de verdade. Porque quando a gente lê isso hoje, a gente pensa assim, é só abrir mão de alguma coisa que eu faço que eu gosto muito. Não, é abrir mão de verdade. É abrir mão da vida na íntegra. Na literalidade da palavra. E um dos estímulos, né, dos incentivos de Jesus é esse. Não temas quem só pode tirar a vida. Tema sim aquele que pode levar a sua alma para o inferno. Tema aquele que pode lhe impedir de viver a eternidade com Deus. Esse deve ser realmente o nosso temor. Portanto, no versículo 32, aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. E os discípulos, ao terem o prazer, porque à medida que a gente for lendo os evangelhos, a gente vai experimentar, né? A gente vai ter essa emoção de ver o prazer que eles entregaram a vida por amor de Cristo. Que foi um privilégio para eles entregar a vida martirizado. Quando Pedro fala assim, eu não sou digno de morrer da mesma forma que o meu mestre, que o meu Senhor. É um nível de amor, é um nível de relacionamento que assim, não dá para a gente experimentar assim, né? Não tem como. Só eles mesmos que viveram ali em carne, né? Como Jesus, experimentaram esse privilégio de morrer por amor de Cristo Jesus dessa forma. Hoje, nós sabemos que tem muitos filhos de Deus espalhados pelo mundo inteiro, em lugares que nós não temos nem noção, que estão sim entregando suas vidas pelo Evangelho, pelo Senhor Jesus Cristo, e que sente privilégio nisso, que sente prazer nisso. A maioria de nós é que não tem esse privilégio, que não tem esse prazer de sentir isso, porque vivemos em situações diferentes. Mas o que nós estamos lendo aqui é que foi para isso que Jesus chamou os seus discípulos. E se nós queremos ser discípulos de Cristo, nós não podemos nos iludir com o que ouvimos, que nessa vida, que lógico, nós nascemos para comer do melhor dessa terra, sim, nascemos. Mas que nosso coração não se apegue tanto às coisas dessa terra. Né? Que eu acho que a reflexão de hoje nos convida, nos convida a tirar os olhos um pouco da terra e olhar para o que nos aguarda na eternidade, e olhar o que já foi feito antes de nós, para que nós estivéssemos aqui, para que a gente realmente pudesse trazer à memória aquilo que nos dá esperança.
Olha só o que esses homens de Deus fizeram por amor de Jesus Cristo. Então nós podemos, sim, nós podemos fazer a diferença nos dias de hoje, por amor de Cristo Jesus. Que Deus abençoe sua vida e até o próximo capítulo.